TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje já é quinta-feira, pré-sexta. Olá, Roberta. Né? Como o Jorge gosta chegando, de falar. Hein, chegando. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal, mandando para cá a sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Conta pra gente como está o seu bairro, como está a sua cidade. Tem buraco, não tem buraco? Tem ônibus, não tem ônibus? Manda pra cá. Quais são os meios da pessoa mandar essas denúncias pra cá, Jorge? Temos o nosso e-mail, tá na sua tela, tvcorreiodamanhã@gmail.com, e é claro, o nosso WhatsApp, que é o meio mais fácil de se comunicar com a gente. Você grava o vídeo ali na hora, manda sua denúncia, é o 24 DDD daqui de Petrópolis, 998398384. Não se esqueçam. Eu já gravei, você também, manda mensagem pra gente. Exatamente, Jorge, eu tô com uma saudade de amanhecer, aquele sol, tá difícil aquele aqui. Dia bonito, aquele céu azul, porque hoje em Petrópolis, mais uma vez, o dia amanheceu parcialmente nublado. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho, você vê aí as nuvens bem carregadas. E agora, nesse momento, né, continua nublado em Petrópolis. Mas sem chuva, né, por enquanto. Sem chuva, por enquanto. Tá bom. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 12 de janeiro. Eletronorte trata como sabotagem a queda da torre que interliga Rondônia e Acre ao Sistema Nacional. Sobreviventes de Covid grave têm mais estresse pós-traumático e dificuldade de voltar ao trabalho. Prefeitura de Petrópolis notifica Águas do Imperador sobre crime ambiental, mas problema já é rotineiro na cidade. Número de apreensões de drogas em Petrópolis diminui em 2022. Coletiva feminista do PSOL vai assumir vaga na Câmara de Vereadores de Petrópolis sem duas co-candidatas. Prefeitura de Três Rios promove a primeira colônia de férias da Casa do Autista. Agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar o nosso jornal lá no nosso Correio da Manhã. Vamos ver o que é destaque na nossa primeira página. Vamos então à nossa linha vermelha. Como governador interino, André Siciliano receberá Lula no Rio. Esse é um dos destaques da coluna Magna Vita na página 3. Logo abaixo ali, reforço para a saúde carioca. Governo estadual entrega 60 novas ambulâncias para o SAMU. É o destaque da página 6. Governador inaugura nova sede da Águas do Rio. A placa inaugural da nova sede foi descerrada pelo governador Cláudio Castro, presidente da empresa, presidente da empresa, em solenidade prestigiada pelo secretário da Casa Civil, o vice e o secretário do Meio Ambiente. Esse também é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Na página 5, Rio de Janeiro, ajuda humanitária para o Norte e Nordeste. É um dos destaques lá do nosso Nacional. Na página 6, Detran do Rio planeja mutirão de atividades para o sábado. Ainda ali na página 3, um grande destaque, Amin Kader, contratado pela TV Correio da Manhã. A gente vai ler um pouco sobre lá na coluna. Na página de esporte, CBF segue cautelosa por técnico, né? Então, olha aí, preferência é um técnico estrangeiro. Vamos ver o que isso vai dar, Será né? que a seleção vai ter um técnico estrangeiro, Será? gente? Isso que eles estão procurando, Pois né? é. Ali na página 4, a STF julga ações de bloqueios em vias. A gente vai ler também um pouco mais lá na página. E ainda temos os destaques do segundo caderno e, é claro, do esporte. Vamos à página de opinião? Exatamente. Nossa página 2 traz o seguinte editorial. Onde querem chegar com tudo isso? E o segundo, bombeiros precisam de biológicos no time. Isso aí é falando daquele gato que foi confundido com uma onça, Pois gente. é. Pasmem, um gato
né, que tem uma pelagem assim parecida, né, com Com o aquelas gato do manchinhas. mato, né? Uma coisa assim. Exatamente. Foi confundido com uma onça, né? E aí o porteiro do prédio chamou os bombeiros, né? E os Pois é. bombeiros pegaram o gatinho de estimação e soltaram no mato. Vale mais de Gente. 7 mil, pode chegar a valer mais de 7 mil um gato daquela espécie. Nossa, Então, isso aí deu o que falar pois é. ontem, né? E o editorial chama atenção, né? Para bombeiros precisam ali de biólogos no time. Imagina só, né, gente? É, gente, pelo amor É, de Deus, eles agiram de confundir. forma errada, né? É, Pegar pois é. o animal e colocar na mata assim, sem ao menos ver se o animal era chipado, sem ao menos, né? Tinha uma coleirinha, ver, né? Que ver coisa, se né? realmente era um animal silvestre, né? Isso deu muito o que falar. Deu muito o que falar ontem. Vamos para a nossa página 3, então, né? Vamos lá na coluna Magna Vita, o grande destaque ali, né? Sim, é a contratação de Amin Kader a bordo da TV Correio da Manhã e Jornal da Barra. O presidente do Grupo Correio da Manhã, Marcos Salles, finalizou a contratação do apresentador Amin Kader para a grade da TV Correio da Manhã. Depois de 18 anos na Record, Kader retorna ao vídeo com um programa de entrevista de celebridades que será realizado nos estúdios da TVC no Rio e na sede da emissora em Petrópolis. Abre aspas, depois de consolidar o crescimento do jornal, dedicaremos uma atenção especial à nossa televisão, que hoje é transmitida para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Três Rios, Partido Alferes e Paraíba do Sul. É a fala aqui, então, do diretor do Correio da Manhã, o Marcos Salles. Ele fala mais, fala que 2023 será um ano de muitas surpresas na grade da TVC, a TV Correio da Manhã, TVC 16. Muito legal, né? Que também pode ser assistida essa programação pelo YouTube e Facebook. Exatamente. Então tá aí. Vamos dar continuidade à coluna Magna Vita. Tem também a foto ali falando da inauguração da Águas do Rio, como eu já citei lá na primeira página. E vamos então agora às notinhas do Pinga Fogo. Siciliano governador. O presidente da LERJ, André Siciliano, assume o governo do estado interinamente no próximo dia 13, quando o governador Cláudio Castro embarca para Nova York em companhia do seu vice, Tiago Pampolha, que cumprirá a agenda como secretário do Meio Ambiente. Pois é, e ainda continua, né? Lula no Rio. Para André Siciliano, no final de mandato como deputado estadual e presidente da LERJ, será um presente e é um reconhecimento de sua importância como chefe do Legislativo. Ele ficará uma semana como governador interino e será o anfitrião do presidente Lula na sua primeira visita oficial ao Rio, agora no seu mandato, né? E tem outras notinhas também, pais prestigiado. Vou ler só mais essa notinha aqui, olha. Tendo André Siciliano na chefia do governo estadual, o presidente da República participa no próximo dia 19 da inauguração do Complexo de Saúde do prefeito Eduardo Paes. Lula fez questão de prestigiar Paes, que foi seu aliado na disputa eleitoral. Aí, mais um adiantamento, então, da coluna Magna Vita. Seguimos agora para a política. Proibição de bloqueio de rodovias na pauta. Decisão de Moraes vai à votação nesta quinta. Gente, muito polêmica essa decisão, deu muito o que falar ontem também, foi muito comentada. Por quê? A proibição já existe, né? Por lei, você não pode fechar uma via pública. Ele está... Pode coibir o direito das exato, pessoas de ir e vir, exatamente. Então, assim, é proibido você fechar uma via. E ele está ratificando isso através de outras medidas, enfim, vai para votação no Supremo agora, quinta-feira. Vamos ver como vai ficar isso, porque ele propôs medidas mais duras, multas mais pesadas para esse tipo de bloqueio. Enfim, veremos como é que vai ficar aqui. A matéria traz esmiuça um pouco melhor o pedido da AGU, né, que é da Advocacia Geral da União, ao STF para que não ocorra esses bloqueios em vias. Mas, como a gente já sabe, Roberta bem disse, já é proibido. Mas, enfim, veremos como vai ficar. E logo ali do lado, o Supremo mantém Ibanez afastado. Também é outra notícia na nossa página 4 de política. E tem outras notícias também no nosso Correio Político. Exato. Ainda nessa página,
E aí a gente vai para o Nacional, diretamente para o Correio Nacional. Tudo bem, Sim, Jorge? claro, você Já vai que falar a gente tinha falado, a né? confusão lá, A né? confusão do gatinho, que era o nosso editorial, olha só, confusão felina. Vou pedir para o André, nosso master, dar um zoom na carinha desse gatinho lindo, se puder, que está aí na nossa página. Não sei se a gente consegue. Confusão felina. Uma gata de 7 meses de vida da raça Bengal foi confundida com uma jaguatirica e solta no meio de uma mata em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela foi encontrada horas depois que o dono percebeu que seu pet havia saído de casa. Os bombeiros foram chamados depois que moradores viram uma pequena onça no andar. A corporação achou que era um gato do mato e soltou o filhote na mata. A gatinha reconheceu a voz do dono que a procurava. Na verdade, aqui ele reconheceu a voz da menininha, da filha, né, do casal. E quando ela começou, eu fico até emocionada. Ela começou a chamar a gatinha e a gatinha apareceu. Que bom, né? Tudo bom, acabou né? bem, né? A Exatamente. felicidade lá. E ela estava no mesmo, imagina o pânico dessa gatinha, gente. Né? Gente, as pessoas acham que os animais não sentem, né? Mas sim, os animais são sencientes, né? Como a gente chama, eles sentem, né? Exatamente. E Vamos tem uma outra para uma notícia não tão boa, né? Não tão boa. Pois é, crescem casos de câncer. Especialistas temem um aumento de inflamações no intestino. Olha só, a cantora Preta Gil foi diagnosticada nessa semana com câncer no intestino, um dos tumores com maior taxa de incidência entre os brasileiros, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer. De acordo com a estimativa mais recente do Instituto, serão 45.630 novos casos de câncer no intestino no Brasil de 2023 a 2025. Aqui dentro da matéria, os especialistas explicam ainda, né, do INCA, que esse crescimento não é só no Brasil, mas mundialmente também. Entre os homens, por exemplo, ele fica em segundo lugar, só perde para o câncer de próstata. E das mulheres, também fica em segundo lugar o câncer de intestino, perdendo só para o câncer de mama também, né? Enfim, o câncer é uma das doenças que hoje mais atingem a humanidade aí. E toda vez, né, que atinge, infelizmente, uma pessoa assim mais famosa, né, acende ainda um alerta maior, né, porque fica maior incidência, infelizmente, quando na verdade a gente tinha que estar sempre, né, averiguando, sempre fazendo os nossos check-ups, né? Exatamente. Ainda no Nacional, São Paulo sofre com as fortes chuvas e opiniões em festivais com os dias contados. Olha só, vou dar uma lidinha rapidinho isso aqui, ó. À luz da invasão no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e do Supremo, de apoiadores de Bolsonaro, Roberto Medina afirma que não haverá espaço para rixas políticas em seu próximo festival, o The Town, que chega a São Paulo em setembro. Pois é. Muito bom, né? O empresário disse que ficou preocupado com o que poderia ter acontecido no último Rock in Rio, às vésperas das eleições presidenciais. Não houve o confronto, mas o que se viu nos palcos e principalmente na plateia foi uma prévia do que aconteceria no pleito. A preocupação era legítima. 6 meses antes, o Lula-Palusa foi atravessado por uma guerra de liminares judiciais e uma tentativa de censura de Bolsonaro contra artistas que se manifestassem politicamente depois que Pablo Vittal fez o L com as mãos e exibiu uma toalha com o rosto de Lula. Medina não defende lados políticos, mas faz questão de ressaltar a importância da democracia para o Brasil. O Brasil vive um momento muito delicado. Muito complicado. Muito complicado. Que você não pode falar um ai, que ou você é uma coisa ou você é outra. Nós vivemos um momento muito delicado. Então, atitudes como essas, que se mantenham isentas, são muito importantes para que não alimente esse ódio, tanto de um lado quanto do outro. Porque não vem me falar que o ódio é só de um lado, não. São dos dois. O ódio também está do outro lado. Então, é muito bom essa isenção para não fomentar mais, para não alimentar mais esse ódio, né? Eu Paz tenho e medo amor, pelo amor de Deus, eu né? tenho medo da declaração dele em relação a coibir as manifestações ali, seja de um lado ou de outro.
Eu tenho medo dessa declaração, porque ele vai ter que começar a olhar para as bandas que ele vai chamar também. Exatamente. Porque, assim, a maioria das bandas internacionais, todas elas têm veios políticos. As grandes bandas têm. Eu, como ouvinte assíduo de muitas delas, posso dizer com afinco que a maioria das letras e músicas que vocês escutam tem referências históricas, tem referências, por exemplo, políticas. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de declaração. Mas uma coisa é né? referência histórica, é coisa política, é você defender uma bandeira, né? Outra coisa é você defender um lado político em meio a uma... A gente pode Ali falar uma guerra que está aqui no Brasil. Foi uma guerra política aqui, né? Isso a gente viu no domingo, né? Exatamente. Como os ânimos estão exaltados. Então, não custa, né? E os artistas, eles podem colaborar. Não precisa chegar num negócio desse e incitar mais o ódio, Mas né? é verdade. Nesse Incitação momento, não vale a pena. Nesse momento, o que a gente quer é paz, né? Exatamente. Olha, vamos ali ao estado do Rio. Tem uma notícia também muito importante, últimos dias para conseguir vaga. Inscrições para o programa de residência em TIC do Serratec termina nesse domingo. Essa residência, gente, de TIC, do Serratec, né, o Parque Tecnológico da região serrana do Rio, ele tem 130 vagas que se destinam a moradores das cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Areal. As aulas são online e ao vivo e começam em março e vão até junho, num total de 720 horas de imersão no universo da tecnologia. Lá você pode aprender, inclusive, programações em Python, em SAR, entre outros métodos de programação. E vai ser muito legal. Isso aqui procura vagas, né, para o meio tecnológico, fomentar esse meio tecnológico que hoje já se encontra pedindo cada vez mais vagas. É o meio que mais cresce no país, é o meio da TI, né? O meio da inteligência tecnológica, e é um dos meios que mais contrata e que mais pedem vagas no mercado. E Petrópolis tem uma vocação muito grande nessa área, né? Exato. Tem o Petrópolis Tecnópolis, tem o LNCC, né? Petrópolis é uma grande incubadora, né, de empresas de tecnologia, então tá aí. Então olha só, o site serratec.org/residência. Entra lá e veja se tem alguma coisa para você. Vou repetir, serratec.org/residência. Isso aí. Por último, gente, vamos ao destaque aqui de economia. Meta ao invés de teto de gastos. Proposta é do grupo de economistas da equipe de transição. Como é que vai ser isso? Vamos dar uma lidinha aqui. Olha só. Substituir o teto de gastos por uma meta de despesas, separando as obrigações correntes de curto prazo, que sustentam o custeio da máquina pública, do gasto com investimentos de longo prazo. Este é um dos pilares do novo arcabouço fiscal proposto pelo grupo de economistas da transição, que reúne André Lara Rezende, Guilherme de Mello, Nelson Barbosa e Pércio Arida. Dos quatro estão no governo hoje, Mello, secretário de Política Econômica, e Barbosa, diretor do BNDES. O projeto pode ajudar no arcabouço fiscal do país. Isso aqui eu vou te falar que a gente vai precisar estudar melhor para conseguir entender mais sobre o tema para o futuro. O teto de gastos já se tinha lá uma meta, agora a gente não sabe como é que vai ficar. Vamos esperar agora os economistas se pronunciarem sobre como vai ser isso. Olha só, mais uma notícia que você pode ler completamente lá no nosso site. O governo anuncia os reajustes do INSS. Então, aposentadorias, pensões e auxílios do INSS serão pagas com reajuste a partir do dia 25 de janeiro. E qual é o nosso site para o pessoal acessar? Temos o nosso site, entra lá, correiodamanhã.com.br, você confere todas as notícias do nosso jornal. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Eletronorte trata como sabotagem a queda da torre que interliga Rondônia e Acre ao Sistema Nacional. E você vai ver também que sobreviventes de Covid grave têm mais estresse pós-traumático e dificuldade de voltar ao trabalho. O Correio da Manhã volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Dirigentes da empresa Eletronorte tratam como crime de sabotagem a queda de uma torre de transmissão no último domingo em Rondônia. O ocorrido está sendo investigado. Em nota oficial, a Eletronorte confirmou o episódio, afirmando que o delito provocou o desligamento do circuito integrante da interligação Acre-Rondônia ao Sistema Interligado Nacional. Cabos de sustentação foram cortados. O crime provocou danos na distribuição de energia elétrica, mas, segundo a Eletronorte, as empresas de transmissão e distribuição adotaram ações para o restabelecimento dos serviços de energia que devem estar concluídos ainda nesta quarta-feira. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, responsável pela coordenação do Gabinete de Acompanhamento da Situação do Sistema Elétrico Brasileiro, informou que 3 torres de transmissão foram derrubadas, 2 em Rondônia e uma no Paraná. No caso da ocorrência do Paraná, Furnas, responsável pela estrutura de transmissão, reportou a queda de uma torre a 50 quilômetros de Foz do Iguaçu, no município de Medianeira. Segundo a empresa, não foram identificadas condições climáticas adversas que pudessem ter causado a queda das torres. A investigação segue seu curso para descobrir quem foram os autores do delito. Olha, gente, vamos continuar aqui. Um estudo publicado na semana passada em uma revista científica de medicina intensiva, realizado em 84 hospitais de São Paulo e Porto Alegre, mostra que pacientes com forma grave da Covid-19 apresentam o dobro de prevalência de sintomas de estresse pós-traumático e mais dificuldades para retornar ao trabalho. O estudo foi feito através de uma coalizão para a condução de pesquisas sobre o Covid-19, realizado entre os hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz e Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Os pacientes foram comparados de acordo com a gravidade da doença, desde aqueles internados que não precisaram de oxigênio até os que necessitaram de intubação. Com 1.508 inscritos, o estudo mostrou que 1 a cada 4 pessoas intubadas precisou ser internada novamente ao longo dos 12 meses subsequentes. Segundo a pesquisa, 40,4% dos pacientes relataram novas incapacidades, como dificuldade de se locomover 1 ano após a internação. Aproximadamente 10% desses pacientes conseguiram retornar ao trabalho e aos estudos da forma como faziam antes da doença. Além disso, 1 a cada 4 apresentou sintomas de ansiedade e problemas com memória. Para o médico intensivista Regis Goulart Rosa, pesquisador do Hospital Moinhos de Vento e autor principal do estudo, abre aspas, o resultado serve de alerta para os gestores de saúde e vão ajudar a traçar metas de reabilitação mais específicas e com resultados mais eficazes, pois ainda existem pessoas sofrendo de algum grau de acometimento por causa da Covid-19, fecha aspas. A idade média dos participantes do estudo foi de 53 anos. 60,8% eram homens. O Brasil já registrou desde o início da pandemia mais de 36 milhões de casos de Covid e cerca de 695 mil mortes. E a Secretaria de Estado de Saúde criou o painel Dengue. A plataforma atualiza semanalmente os casos da doença nos 92 municípios do Rio.
A Secretaria de Estado de Saúde lançou na última terça-feira o painel Dengue. A plataforma oferece aos cidadãos e às prefeituras dados sobre a evolução do agravo nos 92 municípios do estado, com a atualização semanal. Estão disponíveis informações sobre o número de casos por região e município, internações e óbitos, além de perfil dos pacientes como faixa etária e sexo. Um levantamento da Secretaria aponta que em 2022 foram registrados 11.400 casos de dengue e 16 óbitos pela doença no estado, contra 2.882 casos e 4 óbitos em 2021. Em 2019, foram registrados 32.514 casos de dengue. É importante ressaltar que o estado do Rio de Janeiro não passa atualmente por uma epidemia de dengue, mas é preciso agir para evitar um possível aumento exponencial dos casos neste verão. Os dados que compõem a plataforma são emitidos pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação, SINAM, do Ministério da Saúde. A plataforma será atualizada às sextas-feiras e estará disponível no site da SES, saude.rj.gov.br. E olha, gente, após o Rio Paraibuna transbordar na noite da última terça-feira, alguns bairros da cidade de Levi Gasparian registraram alagamentos e algumas casas foram atingidas. Após as chuvas registradas na madrugada da última terça-feira, as regiões do centro, Gulf e Jardim da Barra, em Levi Gasparian, ficaram alagadas. De acordo com a Defesa Civil do município, o rio Paraibuna transbordou, o que fez com que residências próximas às margens do rio fossem atingidas. A Defesa Civil tem alertado a população da região e realizou a montagem de um alojamento provisório no Clube Operário no centro de Levi Gasparian. A Secretaria de Assistência Social também realiza atendimentos à população afetada. O rio ontem, devido à chuva que teve no Rio Preto, na cidade de Rio das Flores, trouxe muita água, muito volume de água aqui para o rio Paraibuna, que passa aqui em Levi. A previsão para essa madrugada é a mesma de ontem, que o rio continue subindo, na mesma quantidade, suba 1 metro no nível dele, e a partir de amanhã cesse o período de chuvas provisoriamente até a semana que vem. A cidade de Santana do Deserto, em Minas Gerais, que faz divisa com Levi Gasparian, também foi afetada. A previsão de chuva permanece para a região. Já em Paraíba do Sul, a Defesa Civil informou que está monitorando o nível do rio e a vazão da barragem Santa Cecília, em Barra do Piraí. O órgão orienta que a população fique em alerta aos avisos meteorológicos. Em Três Rios, a Defesa Civil do município também tem emitido alertas à população tririense sobre o possível transbordamento do rio Paraíba do Sul, mas até o momento não foram registrados alagamentos no município. Vamos então com novidades, né? O boletim aqui da Polícia Rodoviária Federal, olha só, enviado às 7h50 desta quinta-feira. Durante a madrugada na Serra de Araras, no quilômetro 228, na altura de Paracambi, na pista sentido Rio de Janeiro, houve um deslizamento de pedras de menor proporção com fechamento da faixa da direita. Após trabalho das equipes de conservação, o material que caiu sobre a pista foi retirado. A faixa já está liberada e o tráfego segue normalmente, mas nunca é demais pedir atenção aos motoristas, tendo em vista o estado estar passando por muita chuva e ainda estar com solo muito encharcado, o que provoca instabilidade das encostas, né? Uma equipe de engenheiros vai ao local hoje para averiguar a situação, né? Porque pedra não é fácil, né? E além desse ponto, permanece a interdição de uma faixa no quilômetro 284 e 285, pista sentido Rio de Janeiro. E no quilômetro 228 se refere a Piraí e não Paracambi, como disseram. Ah, tá aqui. Porque então, na verdade, eles colocaram errado lá em na cima. Serra de Araras, no quilômetro 228, na verdade, é Piraí e não Paracambi, como a PRF colocou na nota, né? Exatamente. Olha só, na terça-feira, né, na madrugada de terça-feira, ali na noite de terça, uma carga de mais de 150 botijões de gás de cozinha, o GLP, né, sem nota fiscal, foi apreendida pela PRF lá em Três Rios. Os botijões estavam sendo transportados em um caminhão Volkswagen Hawker, que trafegava pela BR-040, enquanto passava pelo quilômetro 21, altura de Três Rios.
O veículo foi abordado pela equipe policial para fiscalização, que constou a presença do material sem documentação. Ao todo, 152 botijões de 13 quilos, cada um foram encontrados, na situação irregular. Eles são avaliados em mais de R$10 mil. O condutor, do veículo e carga foram encaminhados ao posto fiscal de Levi Gasparian para auditoria. É isso aí. É isso. PRF trabalhando, né? Agora vamos falar de coisa boa, Vamos lá, Jorge. Vamos ver. Olha só, o concurso 2553 da Mega Sena, realizado na última terça-feira, dia 10, no espaço Loterias Caixas em São Paulo, não teve acertadores das 6 dezenas. Os números sorteados foram 13, 15, 53, 54, 55 e 58. O próximo concurso, 2554, na quinta-feira, dia 12, deve pagar o prêmio de 16 milhões de reais. A quina teve 31 ganhadores e cada um vai receber R$ 61.501,75. Os 2.575 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.057, além de 72 centavos. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. O sorteio é realizado às 8 horas da noite, no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. E você vai ver depois no intervalo que a Prefeitura de Petrópolis notifica Águas do Imperador sobre crime ambiental, mas o problema já é rotineiro na cidade. E você vai ver também que Desenvolvimento Social e Defesa Civil de Teresópolis realizam ação conjunta no Rosário. Voltamos já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. No início desse ano, a Prefeitura de Petrópolis realizou uma vistoria para verificar o lançamento de esgoto no Rio Quitandinha, no centro de Petrópolis. A Águas do Imperador foi notificada pelo despejo e a Prefeitura informou que a concessionária será atuada. A notificação da Prefeitura aconteceu no dia 5 de janeiro deste ano. De acordo com o governo municipal, uma denúncia apontou que o despejo, que é considerado crime ambiental, estaria acontecendo no cruzamento da rua Dr. Nelson de Saerpe com a Rua do Imperador. A vistoria relatou que, desde o conjunto comercial Vicente Marquese, um forte odor se tornou crescente próximo à choperia D'Angelo. A mudança de coloração na água também foi percebida. Mas, de acordo com o especialista em saneamento e tratamento de efluentes, Cleveland Jones, o problema é antigo na cidade. É comum, infelizmente, né? Eu acho que a terminologia está certa, é despejo. Algumas pessoas têm falado, vazamento. Não, vazamento é quando havia uma contenção de algum tubo, alguma tubulação e, por acaso, por um dano, vaza. Isso não é vazamento, isso é despejo irregular mesmo, de esgoto in natura, em grande parte dos casos, e de esgoto misturado com águas pluviais, o que não deveria ocorrer. Mas, infelizmente, é comum ao longo do Rio Quitandinha, a gente vê isso no Bing, em outras partes também. Após a Prefeitura informar que iria autuar Águas do Imperador, a concessionária informou que este foi um problema pontual.
Em nota, a Águas do Imperador informou que um dos técnicos verificou a obstrução na rede coletora mencionada, o que teria ocasionado um transbordamento no local. Informou ainda que a equipe de manutenção foi acionada e realizou a desobstrução no mesmo dia. Mas o especialista afirma que na cidade existem inúmeras falhas operacionais por parte da Águas do Imperador em muitos pontos dos rios. De acordo com ele, a estação de tratamento de esgoto do Quitandinha é muito pouco eficiente, pois o sistema de coleta não é de separação absoluta e, quando chove, grande parte do esgoto é lançado no rio sem tratamento. Isso é imperdoável. A coisa mais básica na questão de saneamento urbano é você fazer as ligações para coletar todo o esgoto gerado. Isso daí é uma coisa tão básica que nem precisaria ser falada e discutida. Mas não ocorre porque, claro, envolve custos e a própria coleta, a infraestrutura de coleta, as tubulações e tal, ainda tem muitos problemas, mau dimensionamento, mal colocação, essas coisas. Mas temos muito para avançar ainda, né? Cleveland também aponta que durante uma vistoria técnica no aterro de Pedro do Rio, realizada por ele, foi verificado problemas no descarte do lodo, que deveria acontecer em aterros, mas não acontece da forma correta. A Águas do Imperador afirma que o descarte de lodo é realizado de forma correta e dentro de todas as normas ambientais e que encaminha 100% do lodo produzido nas estações de tratamento de esgoto para as unidades de compostagem de resíduos no Rio de Janeiro. A questão encaminham todo o lodo, encaminham realmente para os aterros que podem receber esse material e tal? Essa é uma dúvida que permanece na minha cabeça. Eu continuo vendo evidências de que esse lodo, em parte pelo menos, é desviado. Agora, precisa ser constatado, mas a condição, a qualidade e o que a gente sente nas águas do rio, que pode observar, são indícios de que isso não ocorre de uma forma constante e perfeita, e o próprio tratamento tampouco, né? Apesar de a concessionária informar que o problema foi resolvido, a notificação da Prefeitura solicita ainda a Águas do Imperador um cronograma de manutenção da rede coletora e de interceptações, sendo identificado a origem deste dano e o sistema de tratamento final daquele trecho. Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro mostram que houve a redução no número de apreensões de drogas em Petrópolis em 2022. No estado, apesar do alto número de apreensões, o índice ainda ficou abaixo dos registros de 2021. Mais de meia tonelada de entorpecentes foi apreendida em Petrópolis em 2022, segundo dados divulgados nesta semana pelo 26º Batalhão de Polícia Militar. Ao todo, as forças de segurança recolheram das ruas da cidade 322 quilos de cocaína, 162 quilos de maconha e 35 quilos de crack, totalizando 519 quilos de drogas. Apesar do número significativo, houve queda no número de apreensões se comparado com 2021. Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro mostram que no município, entre janeiro e novembro de 2022, foram apreendidas 157 drogas na posse de usuários. O número é 29% menor se comparado com o mesmo período de 2021, quando 221 drogas foram apreendidas. A advogada Maiara Vasconcelos explica a diferença entre traficar e portar as substâncias. Ela aponta ainda a punição prevista para cada crime. A diferença do tráfico para o porte seria a destinação da droga, né? O tráfico normalmente tem a intenção de entrega a terceiro, quanto o porte da droga é para utilização própria. Então, a pessoa porta ou transporta a droga para sua utilização, não para fornecer para terceiro. A própria legislação, ela traz uma diferenciação em relação à punição para cada tipo de conduta. Quanto mais grave a conduta, normalmente a tendência é que a própria penalidade também acompanhe esse raciocínio. Então, o tráfico, por ser uma conduta, né, mais criticada e mais lesiva também, porque você está entregando a terceiro uma substância nociva, a pena ela varia entre 5 a 15 anos, dependendo da gravidade daquela conduta. As drogas retiradas do tráfico renderam 416 apreensões entre janeiro e novembro de 2022, uma queda de 16% se comparado com o mesmo período de 2021, responsável por 496 apreensões. Apesar disso, só em novembro do ano passado foram
foram 29 ocorrências de drogas apreendidas. A especialista alerta que qualquer substância que oferece risco à saúde é considerada droga. A própria Anvisa traz um rol de substâncias que são nocivas à nossa saúde, por isso que se configurou como crime o tráfico de drogas, e às vezes a gente utiliza, né? Ou tem a impressão de que o tráfico de drogas seriam só daquelas substâncias popularmente conhecidas como cocaína, maconha, aquelas substâncias que são fornecidas em festas, né? Aquelas balinhas êxtase. Existem outras substâncias também que são consideradas nocivas e também se enquadram como a definição de droga. Então, qualquer substância que esteja indicada lá no rol da Anvisa como nociva e proibida é configurada droga. Entre janeiro e novembro de 2022, foram 18.790 registros de drogas retiradas do tráfico e também de portadores, enquanto em 2021 foram 20.096, uma redução de 6% em 2022. Em comparação a novembro do ano passado, o índice foi de 1.546, já em novembro de 2021 foram 1.771 apreensões. Nessa terça-feira, um jovem de 23 anos morreu após ter sido espancado por 3 homens no Caxambu, em Petrópolis. O crime aconteceu no último sábado. Segundo a Polícia Civil, um suposto furto teria motivado o crime. Na manhã da última terça-feira, Denner Cláudio Santana, de 23 anos, morreu no Hospital Alcides Carneiro após ter sido internado em estado grave. De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, a vítima foi espancada no dia 7 de janeiro com uma barra de ferro por 3 homens e depois jogada de um barranco no Caxambu, em Petrópolis. Ainda segundo a polícia, uma suposta acusação de furto teria motivado o crime. De acordo com a delegada titular da 105ª DP, Cristiana Honorato, Denner foi acusado pelos suspeitos de ter furtado e, por isso, o trio se dirigiu até a residência da vítima e o espancou. Em seguida, os suspeitos furtaram bens materiais da casa de Denner, como forma de compensar o que havia sido supostamente furtado. Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal na 105ª Delegacia de Polícia, no dia 8 de janeiro. Mas, após a morte do jovem na terça-feira, a tipificação do crime foi alterada para homicídio por motivo fútil. Os suspeitos já foram identificados e o caso segue em investigação. Olha só, antes da gente dar continuidade, vem aqui na aberta pra gente, olha só, retenção em Duque de Caxias, no sentido Rio, entre o quilômetro 121 e 125 da Avenida Brasil, devido ao fluxo de veículos. Subida da Serra de Petrópolis em meia pista, no quilômetro 94, sentido Juiz de Fora, aguardando condições climáticas melhorarem para a retomada da intervenção em encosta, que permanece sob monitoramento. Meia pista também no quilômetro 34 em Juiz de Fora, na pista de Juiz de Fora, em Areal, para prosseguimento de contenção em encosta. Estão aí os dados da Concer, né, sobre as estradas administradas pela concessionária. Exatamente. Agora sim, quer falar alguma coisa? Não. É só para o pessoal realmente tirar o pé aí, andar com cuidado na serra. Né? Porque a gente vê diversos acidentes na Serra de Petrópolis, principalmente com caminhões, veículos pesados que acham que a Serra de Petrópolis não é aquilo tudo, mas é. Tem que tomar muito cuidado aqui com a Serra da região. Vamos dar continuidade aqui? Na última segunda-feira, moradores de aproximadamente 100 casas situadas em uma região classificada como de risco eminente na comunidade do Rosário, em Teresópolis, foram notificados para deixarem seus imóveis. Na ocasião, os cidadãos também foram cadastrados para receber o aluguel social. A ação foi promovida pelas Secretarias de Defesa Civil e Desenvolvimento Social. Assim que eram notificados, os moradores seguiam para o escritório improvisado nas dependências da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Casa de Misericórdia em Teresópolis, no local conhecido como Subida do Aurino. Segundo a Prefeitura, a medida foi uma espécie de conscientização da população. Além disso, todas as casas em situação de risco iminente foram identificadas e mapeadas. Os moradores notificados tiveram 48 horas para fazer o cadastro e terão o prazo de 1 mês para desocuparem os imóveis.
Olha só, gente, a previsão de chuva permanece para Petrópolis. Com isso, a Defesa Civil alerta que a população deve permanecer em alerta. Apesar disso, o boletim de risco geológico emitido na quarta-feira aponta baixo risco para deslizamentos nas localidades do 1º e 4º distrito. Na tarde desta quarta-feira, a Defesa Civil do município de Petrópolis emitiu alerta via SMS de pancadas de chuva moderada a forte no período da noite. A Defesa Civil informou que, apesar dos acumulados pluviométricos estarem em baixos níveis, pancadas de chuva em curto espaço de tempo podem gerar instabilidades no solo. A situação preocupa a população. Quando começa a chover, você se sente seguro em Petrópolis? Não. Não? Tem medo? Tem. Mais ou menos, mas a gente consegue superar aquele câmbio de clima. O boletim de risco geológico destaca o risco baixo para deslizamentos nas regiões dos 1º, 2º, 3º e 4º distritos e o risco muito baixo para o 5º distrito, ressaltando que a população deve estar atenta à possibilidade de chuvas fortes. Até o fechamento desta edição, foram registradas 125 ocorrências em função das chuvas desde sexta-feira. Nesta terça-feira, foram registradas 7 ocorrências em Petrópolis. Entre elas, um deslizamento no Alto da Serra, 2 vistorias preventivas no Alto da Serra e no bairro Provisória e um deslizamento de terra no Quitandinha, que atingiu uma casa. Na cidade aí, do jeito que tá, né? Tudo desmontando. Tá difícil, né? Ninguém sente não, né? Ainda mais pelo faro que aconteceu, né, meu bem? Dá medo? Dá medo. Os maiores acumulados pluviométricos em 24 horas até o momento foram registrados no Quitandinha, com 7,89 milímetros, no Samambaia, 13,4 milímetros, Itaipava, 16,76 milímetros, Capim Roxo, em Secretário, com 6,4 milímetros e na Posse, com 30 milímetros. O estágio operacional permanece em observação. Dulcineia vive no Morém há 50 anos e conta que viveu momentos de terror durante as chuvas de fevereiro. A água veio da pedreira e desviou, foi na servidão. Senão tinha matado mais de 30 casas ali. E a senhora nunca imaginou ia acontecer isso? Nunca. Eu sou nascida aqui, criada aqui. E agora quando chove tem tomado cuidado? Sim. Meu marido trabalha com mais proteção, né, lá do bairro lá. Qualquer coisinha, ele está em alerta. Até a tarde desta quarta-feira, a pista de subida da Serra de Petrópolis, no quilômetro 94, permanecia em meia pista para monitoramento de encosta pela concessionária que administra o trecho. E ainda falando sobre chuva, olha só, a Defesa Civil de Teresópolis divulgou ontem que atua em estágio de atenção, devido à previsão de chuva moderada a forte para os próximos dias. Até ontem tinha sido registradas 12 ocorrências no município. Destas, 6 foram relacionadas a risco ou queda de árvores, 2 a quedas de muros, entre outras. Apesar das ocorrências, o órgão informou que não houve nenhuma vítima. O maior volume de chuva registrado nas últimas 24 horas foi em Vargem Grande, com aproximadamente 52,24 milímetros, que já é muita chuva, gente. Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp no número 21 2742 7025. Muito importante ficar atento ao número, né? Ali dado, a quantidade de milímetros que chove na região, porque eu estava lendo esses dias, só para passar para o público, passou de 60, gente. Liga o alerta, fica de olho nas encostas. Deslizou alguma coisa e você mora em área de risco, sai de casa. Não fica. Dá uma olhada também em sua casa. Começou a apresentar rachadura, preste atenção. Fique atenta, né? Exato. Vamos agora trocar de assunto e falar de política em Petrópolis. Esta semana, 2 das 4 co-candidatas da Coletiva Feminista Popular do PSOL, que ocupará uma cadeira na Câmara Municipal de Petrópolis a partir de fevereiro, divulgaram nas redes sociais que não fazem mais parte do grupo. O caso, claro, gerou repercussão e levantou a pauta de que a coletiva teria acabado, o que foi negado pelas outras 2 representantes.
Apesar de dezenas de mulheres fazerem parte da coletiva, apenas 4 delas foram escolhidas como representantes oficiais. São elas: Júlia Casamasso, Thaís Paiva, Maiara Barbosa e Cristina Moura. O grupo suplente vai assumir uma vaga na Câmara Municipal de Petrópolis, no lugar do ex-vereador Yuri Moura, que assumiu uma cadeira como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas na última terça-feira, dia 10, teve início uma série de questionamentos quanto ao futuro da coletiva, devido a uma publicação nas redes sociais feita por 2 das integrantes. No texto, Maiara e Thaís afirmam que foram excluídas do coletivo no fim do ano passado. Quando eu recebi essa notícia, realmente eu não esperava. E a minha primeira reação foi de choque e tristeza, raiva também. Acho que é um sentimento válido, né? Mas agora que a gente expôs isso para a população, que eu acho que era uma coisa que necessária, que faltava também desse capítulo, para esse capítulo virar, essa página virar, eu acho que agora vai vir uma tranquilidade. Eu espero que venha uma tranquilidade. Na publicação, Maiara e Thaís anunciaram ainda o fim da coletiva feminista após a saída das duas. A nota diz que houve divergências relacionadas à concepção feminista entre as integrantes. Para elas, desde o processo eleitoral, a militância teria diminuído, o que gerou alguns desconfortos. Nessa reunião foi apresentada para a gente algumas divergências sobre concepções de feminismo. Foi, a primeira vez que foi apresentada para a gente de verdade essa como uma divergência fundamental e que, por conta da divergência, não era possível que a gente continuasse no mandato. E isso, para a gente, foi uma surpresa, porque a gente acha que um mandato parlamentar, e acho que mais do que um mandato parlamentar, né, qualquer construção política, parte da divergência. Somos divergentes entre nós. Mas a gente tem sempre que buscar o consenso. Mas, de acordo com Júlia Casamasso e Cristina Moura, a situação não aconteceu desta maneira e o grupo não foi desfeito. De acordo com elas, o trabalho da coletiva feminista continuará e o grupo vai assumir a vaga na Câmara Municipal. De acordo com a coletiva, a saída das 2 co-vereadoras foi de comum acordo com todas as participantes do grupo e não acarretou no fim da coletiva. No final de novembro, a gente fez uma reunião que foi acordado em comum acordo, em consenso, com não só a Maiara e a Thaís, como outros participantes da coletiva, atuantes, que elas não estariam no mandato. E foi um acordo. Inclusive, elas me abraçaram no final da reunião, desejaram um bom mandato. Então, a minha reação, como a reação de todas nós que fazemos parte da coletiva, foi de surpresa. Inclusive, não são só elas que não vão estar no mandato. Outras pessoas que são da coletiva, que participaram ativamente da campanha, não vão compor o mandato. Júlia Casamasso é integrante da coletiva que tem o nome de registro e, por isso, é ela quem assume a cadeira. Mas a coletiva afirma que ainda irá defender as pautas apresentadas à população na campanha de 2020 e que a saída das 2 integrantes não vai interferir no trabalho que será realizado. Júlia e Cristina afirmam que a publicação nas redes sociais, feita com acusações, foi recebida com muita surpresa por todas as mulheres da coletiva. Para elas, a participação feminina é muito importante na Câmara Municipal, que até então tinha apenas Gilda Beatriz como mulher vereadora. O importante a gente dizer para o nosso eleitor é que todas as nossas propostas estão mantidas. A coletiva está viva, a coletiva está aí para tentar, pelo menos, colocar em prova o nosso programa e tentar fazer realmente, como a Júlia falou, uma política em que a mulher seja o centro dela. E apesar da repercussão do caso, em Petrópolis, o pessoal ainda não se pronunciou sobre as mudanças anunciadas pelas integrantes na coletiva feminista. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis está oferecendo no balcão de empregos virtual 9 oportunidades de trabalho em empresas do município. O repórter Gabriel Fachola mostrou pra gente, fez pra gente uma reportagem pra gente saber. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e também pelas contratações. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura
até essa sexta-feira. Para esta semana, há uma vaga para as seguintes funções: ajudante de padeiro, almoxarife, capoteiro de veículos, copeiro, fiscal de caixa, gerente de loja de supermercado, lancheiro, operador de caixa e técnico em segurança do trabalho. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E a Prefeitura de Três Rios, por meio da parceria entre a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e da Secretaria de Esportes e Lazer, promoveu na última semana a primeira colônia de férias da Casa do Autista. O projeto desenvolveu diversas atividades coletivas, com jogos, brincadeiras dirigidas, músicas e contação de histórias. Os assistidos pela casa receberam atenção individualizada dos profissionais de educação física e da equipe da Casa do Autista de Três Rios. Um dos objetivos principais desta união entre as secretarias é manter a oferta de estímulo para as pessoas com autismo durante as férias escolares, através de atividades que proporcionam desenvolvimento de habilidades sociais, de linguagem e cognição social. Bom, vamos saber como é que fica o tempo agora, Roberto? Exatamente. A previsão do tempo para esta quinta-feira em Nova Friburgo será de céu encoberto, com pancadas de chuva no período da manhã e tarde. À noite, a chuva perde intensidade. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, as pancadas de chuva serão apenas pela manhã. No período da tarde, a chuva perde intensidade e deve cessar à noite. Durante todo o dia, o céu estará encoberto. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. A quinta-feira em Petrópolis será de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva, que por vezes serão fortes. E com isso, também há registro de trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Para Paraíba do Sul, a previsão é de sol com muitas nuvens. Durante a tarde e a noite, há possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Pátio do Alferes, amanhã será de pancadas de chuva e no período da tarde e noite podem ser mais intensas. Devido à elevação na temperatura, a mínima será de 19 e máxima de 28 graus. O dia 12 de janeiro em Três Rios será de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva que por vezes será forte. Há possibilidade ainda de trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 22 graus e máxima de 28 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos nos municípios citados serão fracos. E por isso, é importante que em caso de emergência devido ao vento ou à chuva, a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. É isso, gente. A gente fica por aqui, mas amanhã, 7h30, estaremos de volta com muita informação para você. E esperamos você, hein? É isso. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.